Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de Física e na videoaula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de fixação, exercícios de base, que vão te dar um suporte para que você possa resolver uma gama de questões envolvendo carga elétrica, eletrização e, sobretudo, lei de Coulomb. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e receber os nossos vídeos em primeira mão. Então vamos nessa! Duas esferas pontuais idênticas com cargas Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 2 microcoulomb são colocadas em contato e separadas por uma distância de 10 centímetros. Determine em newtons a intensidade da força elétrica entre elas após o contato, dado a constante eletrostática do meio, K, igual a 9 vezes 10 elevado a nona, newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, perceba que a questão quer que você calcule a força elétrica que age nas cargas após o contato. Mas o que acontecia antes do contato? Vamos lá, vamos colocar aqui um esquema. Então, nós temos aqui as duas esferas, esfera 1 e esfera 2, idênticas, com cargas respectivamente iguais a 4 microcoulomb e menos 2 microcoulomb. Então, perceba que essas duas esferas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos. Bom, a partir do momento que a gente coloca as duas em contato, e aí sim separamos a uma distância de 10 centímetros, que é exatamente essa distância que a questão quer que a gente calcule a força, essas esferas vão assumir novas cargas. Nós aprendemos que no contato de corpos idênticos, as cargas precisam ser distribuídas igualmente. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou conseguir descobrir quais essas cargas após o contato fino? Bom, é só a gente fazer uma média aritmética. Se as cargas vão ser distribuídas igualmente e nós temos duas esferas, basta a gente somar esses valores de cargas em excesso e dividir por 2. Se o contato fosse com 3 esferas simultaneamente, nós somaríamos e dividiríamos por 3 e assim por diante. Bom, então somando 4 microcoulomb com menos 2 microcoulomb e dividindo por 2, nós vamos encontrar então 1 microcoulomb para cada carga. Pois bem, agora sim, com esses novos valores de carga, podemos descobrir o valor da força elétrica que age entre elas. Um detalhe muito importante, né? Veja que antes do contato, as esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos e, portanto, estavam se atraindo. Depois do contato, elas passam a estar eletrizadas com cargas de mesmos sinais e aí se repelindo. Não tem problema nenhum. Independente da força ser atrativa ou repulsiva, ela obedece à lei de Coulomb. Segundo Coulomb, a força de interação elétrica entre as cargas é igual à constante eletrostática do meio, K, que multiplica o módulo das cargas envolvidas, no caso aqui Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da distância que separam essas cargas. Pois bem, antes de nós substituirmos aí os valores, temos que verificar as possíveis transformações de unidades. Mas, Fininho, como é que eu vou saber o que é que eu tenho que transformar e o que é que eu não transformo? Bom, se baseie sempre na grandeza que oferece um maior número de unidades de medida. Se você observar os dados na questão, nós temos aqui a constante eletrostática, que é quem reúne o maior conjunto de unidades. Isso quer dizer que a sua força vai sair em newtons, suas distâncias têm que estar em metro e a carga tem que estar em coulomb. Então veja que essa distância oferecida pela questão, de 10 centímetros, nós vamos ter que transformar para metros. 10 centímetros corresponde a 0,1 metro, que eu vou colocar aqui em potência de 10. Nessas questões de eletrostática, fica muito mais fácil trabalharmos com potência de 10. Bom, além da distância, nós vamos ter que transformar também as cargas. 1 microcoulomb, 1 microcoulomb. Lembrando que de microcoulomb para coulomb, basta a gente multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, nós vamos ter aqui para a carga 1, 10 a menos 6, para a carga 2, também 10 a menos 6, já que elas são idênticas. Pois bem, agora vamos substituir. Então, a força elétrica vai ser igual a constante, 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q1 após o contato, 10 elevado a menos 6. A carga Q2 também 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, que é 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Pronto, fazendo essas continhas, e aí eu deixo com você, nós vamos encontrar uma força de 9 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Essa é a resposta da questão. Um detalhe interessante é que se você aplicasse a lei de Coulomb com os valores de carga antes do contato,
4 microcoulomb e menos 2 microcoulomb, você ia cometer um erro grave. Então tá aí a questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. Um cilindro de vidro transparente possui internamente na sua base inferior uma esfera eletrizada em repouso, cuja carga Qzão é igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Uma segunda esfera, Qzinho, igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e peso igual a 9 vezes 10 a menos 1 newton, é introduzida na abertura superior do cilindro e se mantém em estado de repouso. Considerando-se que a constante K é igual a 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado e que G é 10 metros por segundo ao quadrado, determine em 10 a menos 1 metro a distância que separa os centros das esferas. Bom, vamos fazer um esquema aqui para ficar mais fácil da gente resolver a questão. Nós temos um cilindro de vidro transparente e, de acordo com a questão, na base inferior desse cilindro existe uma esfera. É a esfera de carga Qzão, que vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E na parte superior do cilindro existe uma esfera, também eletrizada, com carga Qzinho, que de acordo com a questão vale 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então perceba que pelos valores de carga, nós temos aqui ambas positivas. Significa dizer que essas esferas vão se repelir. Ou seja, essa esfera que está na parte superior do cilindro vai sofrer ação de uma força elétrica orientada para cima, já que está sendo repelida pela esfera de carga Qzão. Só que além dessa força, a esfera Qzinho também tem um peso de 9 vezes 10 a menos 1 newton. E a gente sabe que o peso é uma força que está apontada para baixo, mas precisamente para o centro da Terra. Então vamos colocar aqui a força peso. Pois bem, note que a questão está dizendo que essa carga que está aí na parte superior do cilindro encontra-se em estado de repouso. O que isso significa, filho? Significa dizer que essa esfera está equilibrada. E se ela está equilibrada, o valor da força F, que é a força elétrica, tem que ter o mesmo módulo da força peso, para que ela fique paradinha aí na parte superior do cilindro. Ou seja, vamos igualar essas duas forças em módulo. Então a força F tem o mesmo valor da força peso. E é por aí que a gente vai conseguir descobrir qual a distância que separam os centros dessas esferas. Essa distância que chamaremos de D. Então vamos lá. A força F é dada pela lei de Coulomb. K, módulo de Qzão, multiplicado pelo módulo de Qzinho sobre o quadrado da distância. Enquanto a força peso, a questão já deu 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton. É o peso da esfera menor. Note que a questão deu a gravidade aqui, mas a gente não vai utilizar ela para nada. É bem verdade que o peso pode ser calculado a partir do produto da massa pela gravidade. Mas como a questão já deu o peso, a gente não vai precisar utilizar essa expressão. Então agora vamos substituir os valores para encontrarmos aí a tal distância. Note que nós não vamos precisar fazer nenhum tipo de transformação. A força vai estar representada em newtons, olha só a unidade da constante, a distância em metros, as cargas já estão em coulomb, então é substituir e chegarmos aí à nossa resposta. Então vamos lá, constante eletrostática K, 9 vezes 10 elevado a nona, a carga Qzão, 8 vezes 10 elevado a menos 6, a carga Qzinho, 2 vezes 10 elevado a menos 6, sobre o quadrado da distância, então vamos colocar aqui d ao quadrado, isso vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1. Prontinho, então a gente pode dar uma simplificada aí, observa o segundo membro dessa expressão, nós temos 9, primeiro membro nós temos 9 também, então a gente pode dar uma simplificada, e agora vamos resolver aqui esses termos independentes, 8 e 2, multiplicando, 16. Então vamos puxar para cá para cima, vamos lá, puxando para cá para cima, vamos agora resolver o restante dessa conta. Então nós vamos ter 16 vezes, agora vamos resolver as potências, todas elas têm a mesma base, multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Somando 9 com menos 6 com menos 6, a gente vai chegar a menos 3. Tudo isso dividido por d ao quadrado, como sendo igual a 10 a menos 1. Pronto, então agora a gente vai isolar aqui o d ao quadrado e vamos ter d ao quadrado igual a 16 vezes 10 elevado a menos 2. E, portanto, d é a raiz quadrada de 16
vezes 10 a menos 2. Bom, aí a gente pode fazer por partes, né? Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Quanto é que é a raiz quadrada de 10 a menos 2? É 10 a menos 1. Então, a distância que separam as esferas, 4, vezes 10 a menos 1, metro. Essa é a resposta. Note que a questão já pede que você dê o resultado na potência de 10 a menos 1 metro. Então, a gente pode dizer que o gabarito, né, para você poder marcar lá na folha de respostas, fica sendo apenas 4. Então, está aqui a resposta da questão de número 2. Questão 3. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são colocadas a uma distância r entre si. Nesta situação, observa-se uma força de módulo F0 sobre a carga Q2. Se agora a carga Q2 for reduzida à metade e a distância entre as cargas for reduzida para r sobre 4, qual será o módulo da força atuando em Q1? Bom, perceba que nós temos aí duas situações. Então, na primeira situação, nós temos as cargas Q1 e Q2. Vamos colocar aqui no esquema para ficar mais fácil de você entender. E essas cargas Q1 e Q2 estão separadas a uma distância r. Então, vamos colocar aqui Q1 e Q2. E, naturalmente, que elas vão sofrer a ação de uma força elétrica. Só que o que acontece em seguida? Em seguida, a carga Q2 é reduzida à metade e a distância entre elas, que antes era r, passa agora a ser r sobre 4, ou seja, diminuiu a distância entre as cargas, né? Então, vamos colocar aqui uma nova situação, agora para uma distância r sobre 4, onde nós continuamos com a carga Q1, só que agora a carga Q2 passa a ser Q2 dividido por 2, já que ela foi reduzida à metade. Veja, na primeira situação, a questão fala que a força tem uma intensidade F0, e o nosso objetivo é descobrir a força depois dessa situação aí, quando as cargas se aproximam para uma distância r sobre 4 e quando uma delas é reduzida à metade. Então, a gente vai chamar essa força nova de força F. Bom, como é que a gente vai descobrir essa força F? Primeiro, a gente vai voltar um pouquinho para a situação anterior e vamos aí perceber que a força F0, que obedece à lei de Coulomb, é igual a K módulo de Q1, vamos colocar aqui, vezes módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. A questão está chamando a distância de R, então fica sendo R ao quadrado. Já a nova força, F, vai ser igual a K, que multiplica o módulo de Q1, já que Q1 não foi alterado, pelo módulo de Q2 sobre 2, porque a questão está dizendo que essa carga foi reduzida à metade, e agora a distância já não vai ser mais R, já vai ser R dividido por 4. Lembrando que a distância tem que estar ao quadrado na lei de Coulomb. Prontinho, então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos puxar essa expressão para cá, para cima, e vamos dar aí uma boa simplificada nela, tá? Então vamos lá. Então nós vamos ter que F é igual a K módulo de Q1, que multiplica módulo de Q2 dividido por 2, sobre R sobre 4 ao quadrado. R sobre 4 ao quadrado é R ao quadrado sobre 16. Pronto, aí a gente pode simplificar, olha só. O 2 que está aqui no numerador com 16 que está aqui no denominador. E aí nós vamos obter aqui a seguinte expressão. A nova força F, que é o que a questão quer, é igual a K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido por R ao quadrado dividido por 8. Bom, na divisão de frações a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, a nova força F será igual a 8, que multiplica K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre R ao quadrado. Agora, olha só que coisa interessante. Vou usar aqui o marca-texto. F0, que você está vendo aqui, é K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre R ao quadrado. Que é exatamente tudo isso que está aqui. K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre R ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a nova força, vamos colocar aqui com a canetinha de cor diferente, a nova força F vai ser 8 vezes a força anterior, F0, que está sendo representado por essa expressão destacada em amarelo. Então, a resposta da nossa questão é essa aqui. O gabarito é a letra D. Fininho, teria uma maneira mais simples de resolver essa questão 3? Teria. A gente vai, inclusive, poupar contas.
Mas se você optar por essa, achou que tá legal, fique à vontade, tá? Eu vou apagar agora e vou te mostrar uma outra maneira de fazer, bem mais rápida. Olha só, nós aprendemos pela lei de Coulomb que a força de interação elétrica é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, no caso aí a questão está chamando de Q1 e Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam essas cargas. O que acontece? Note que ele diz que a carga Q2 foi reduzida à metade. Então, o que vai acontecer? Quando a carga Q2 for reduzida à metade, que é 1 sobre 2, a força vai ser reduzida à metade, uma vez que a força é diretamente proporcional às cargas. Então, aumentando uma carga, a gente aumenta a força na mesma proporção. Diminuindo uma carga, a gente diminui a força na mesma proporção. Só que além de ter mexido na carga Q2, a questão está falando que a distância foi reduzida à quarta parte. Antes era R, agora passa a ser R sobre 4. Então vamos colocar aqui na distância, eu vou utilizar aqui uma outra cor, a distância foi reduzida à quarta parte. Só que o que acontece? Quando a distância for reduzida à quarta parte, a força vai aumentar. Mas ela vai aumentar 4 vezes ou ela vai aumentar 16 vezes? A gente aprendeu que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você pegar todo esse elemento que está aqui, olha só, 1 sobre 4, que foi a redução da distância, e elevar ao quadrado, isso vai se transformar em 1 sobre 16. Ou seja, diminuindo a distância à quarta parte, você vai aumentar a força 16 vezes. Olha só, nós vamos aumentar a força 16 vezes. Pronto. Então perceba que existem aí dois fatores que alteraram a força: a diminuição da carga e a diminuição da distância. Esses dois fatores estão aqui, ó, 16 e 1/2. Se nós multiplicarmos esses dois fatores, nós vamos encontrar o fator multiplicativo da nova força, 8. Ou seja, a nova força é 8 vezes a força anterior. E, portanto, o gabarito é a letra D. Questão 4. 3 objetos com cargas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Determine em newtons a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Então perceba, essa esfera B, que é uma esfera que está aqui entre as esferas A e C, sofrerá a ação de duas forças elétricas, uma por parte da esfera A e outra por parte da esfera C. O que a questão quer é que a gente encontre a resultante dessas forças que agem na esfera B. Então vamos fazer um esquema, né? Já que a questão está dizendo que todas as esferas são idênticas, com as mesmas cargas, então o que vai acontecer? Todas elas aí vão se repelir, porque se elas têm as mesmas cargas, elas têm os mesmos sinais. Então vamos lá, a esfera A vai repelir a esfera B, então nós vamos ter aqui uma força, é a força de A em B, ao mesmo tempo que a esfera C também vai repelir a esfera B. Então nós vamos ter aqui uma força para a esquerda, ó, que é a força que C exerce em B. Bom, como a questão quer saber qual é a força elétrica resultante na esfera B, aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho de vetores. Quando nós estudamos os vetores, nós vimos que vetores em sentidos opostos têm como resultante a subtração desses vetores, sempre o maior menos o menor. Então, no caso aqui, a gente vai chamar esse vetor resultante de força resultante, que vai ser a maior menos a menor. E aí vem a grande pergunta, né? Mas, Fininho, qual das duas é a maior? F de C em B ou F de A em B? Bom, dá para a gente descobrir isso sem precisar fazer uma conta. Observe que a questão diz que todas as esferas estão com cargas idênticas. Mas observe que a esfera B e a esfera C estão separadas a uma distância de 3 centímetros, enquanto a esfera A e a esfera B estão mais próximas. Lembre que, pela lei de Coulomb, quanto mais próximas estão as cargas, maior é a intensidade da força. E é por isso que a gente diz, então, que a força de A em B é maior do que a força de C em B. E, portanto, a força resultante vai ser F de A em B menos F de C em B. Bom, um detalhe importante, né? A questão já nos dá a força de C em B, está aqui ela, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 6, e aí nos resta apenas calcular a força que A exerce em B.
Bom, Fininho, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nenhum valor para poder calcular essa força. Mais uma vez, nós vamos recorrer à proporção. Presta atenção. De C para B, a distância é de 3 centímetros. De A para B, a distância é de 1 centímetro. Como todas essas cargas são idênticas, observe que uma redução de 1/3 na distância, você tinha 3 centímetros entre as esferas C e B, e entre A e B você tem 1 centímetro. Então houve uma redução aí de 1/3 na distância. Então se a gente reduz a distância 1/3, vamos lá. Lembrando aqui da lei de Coulomb, ó, diminuindo a distância 1/3, a força vai aumentar quantas vezes? Será que ela vai aumentar 3 vezes? Não. Se você pegar 1/3, olha só, e colocar ao quadrado, você vai encontrar 1/9. Ou seja, uma redução de 1/3 vai fazer a sua força aumentar 9 vezes. E o que isso quer dizer, Fino? Isso quer dizer que a força que A exerce em B é 9 vezes maior do que a força que C exerce em B. Então vamos colocar isso aqui, ó. A força de A em B é 9 vezes maior que a força de C em B. Como nós já temos a força de C em B, então vamos colocar aqui 9 multiplicado por 3 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Então agora nós vamos descobrir qual é a força que A exerce em B. Então a força que A exerce em B será de 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Pronto. Era o que faltava para a gente poder responder a questão. Agora vamos substituir. Então, a força resultante que age em B vai ser 27 vezes 10 elevado a menos 6 menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, o que resulta em 24 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Então, essa é a resposta da questão.